Voltamos. Básica, só isso aqui é a organização na parte de produção, né, gente? Não precisam fazer isso, mas... porque esse aqui é muito para longa, no longa, mas meus curtas, meus alunos também fazem isso. Então eu faço uma pastinha para equipe de produção, uma pastinha para equipe de roteiro, uma pastinha para equipe de direção, porque daí dentro das coisas vão ter várias outras coisas. Para equipe de foto, de arte, de som, de montagem, making off, still, se foi feito. Still é foto da cena, tá? Se foi feito making off, para audiodescrição, se temos, para as artes gráficas depois, entendeu? Então eu faço isso aí no Drive, porque nem todo mundo tem acesso ao Drive, eu subo o material, então hoje eu fui procurar o material para mostrar pra vocês, eu entrei no meu filme lá, tá tudo lá, organizado pro resto da vida, muitas vezes, né? Então fazer uma pastinha assim ajuda, tá? Eu vou mostrar só as minhas duas pastas ali, a dos dragões e a do Papai Noel, porque não fui eu que as fiz, né? Teve outras pessoas nessa parte, deixa eu ver, acho que é aqui. Tá, essa dos dragões. Ah, tá, deixa eu clicar lá então. Ah, não, tá aqui elas, Não, tá aqui, então é só clicar ali. Achei que tava aberto já. Ó, a pasta dos dragões, então, tá difícil de ver, né? Mas deixa eu dar um zoomzinho aqui, peraí. Aí. Então, os dragões, esse eu mostro pra vocês o que é, tá? Isso é uma coisa que eu fiz depois. Aí tá ali, ó, roteiro, direção, produção, assistentes de direção tem uma só pra eles, direção de fotografia, arte, som, finalização, mesma coisa que vocês viram ali. Distribuição, tem uma pasta da distribuidora, o edital, daí que nós ganhamos, orçamentos e tal. E aqui tem a lista de festivais, esse eu deixei aberto, tá? Se eu clicar, por exemplo, então, aqui em direção, vamos ver o que tem dentro aqui. Ó, decupagem, elenco, ensaios, referências, teste de fogo dos personagens. Tá? Então, vou clicar aqui, vai ter um testezinho aqui dentro. Ó, tá aqui o teste, depois eu vou dar um play nele. Né? Então, aqui é preparação de ensaios, ó. Então, como é que eu fiz, o que eu precisava, as necessidades para os ensaios. Aqui os ensaios com o elenco, o que tem cada ensaio. Aqui umas filmagens de ensaio. Então é isso, gente. Como eu digo, não é fácil fazer cinema. Tem que ter organização, etc. Decupagem. Ó, então tá aqui, ó, um monte de... Eu fiz decupagem tipo storyboard, tá? Pode fazer de várias formas. Então eu fiz tipo storyboard. Depois eu vou entrar nesse item lá com vocês. Mas eu escrevi então aqui, noite, cena 49, câmera mostra isso, mostra aquilo e tal. Então só para vocês verem, então dentro de cada uma das pastas das equipes, eu tenho vários itens. Vamos ver a do Papai Noel. Aqui, a do Papai Noel, por exemplo, uma carta para Papai Noel, não fui eu que fiz, né, também. Ah, tá, faltou uma coisa da dos dragões ali, que é isso aqui. Depois eu fiz uma coisa para... Aqui, ó, que é isso aqui, ó. Isso aqui tem um monte de material, tá? Isso aqui vocês vão ter o link para esse material aqui, né? Que é a pasta dos dragões, que eu tenho aqui, ó. O material... Isso aqui é para hoje. Entendeu? Hoje alguém pergunta, Gustavo, preciso de tal foto dos dragões, eu preciso de roteiro, eu preciso da ficha técnica. Então essa pasta contém todo esse material do meu filme. Eu boto no link nos festivais que eu escrevo, eu boto um link lá, e os caras vão buscar tudo o que eles precisam, tá aqui. Então aqui é o material visual, aqui é um download de cenas para podem ser usadas, aqui é a ficha técnica. Ficha técnica é assim, quem dirigiu, quem fez a câmera, sinopse, link, festivais que passou, ou seja, contém todas as informações sobre o filme. Tá? Então depois vocês podem entrar aqui desse link e ver como é que eu fiz. O release é material para imprensa, né? Sim. Tem conteúdo para imprensa ver, tá aqui. Fotografias minhas, biofilmografia minha, biofilmografia em inglês, o roteiro dos dragões está completo aqui, os contos do Murilo Rubião, de que foi adaptado, cartaz do filme, a fonte, o logo, e não é mais esse logo agora, então tem uma outra pasta, inclusive feita pela distribuidora, mas esse era o logo, tá? Essa aqui é a minha pasta, agora foi feita outra, que o filme está em exibição por aí. E aí são frames do filme, ó. Vários frames em diferentes formatos, ou seja, fotografias do filme, né? Também, e aqui embaixo, inclusive, eu já fiz, ó, para feed, para stories, para quadradinho retangular, já tá pronto, com a arte, com tudo, ó. Quando eu quero postar e coisa assim, isso aqui. Então notem que é um material bem completo, assim. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Vou fazer um lance aqui já para ajudar vocês aqui. Opa, deixa eu fechar, diminuir aqui que eu ampliei. Só um pouquinho, não sei se vai dar certo. Aí deu. Vou dar um compartilhar aqui. Ó, porque ele tá público, né, gente? Porque se eu boto fechado, vocês não vão ter acesso. Então eu vou botar
Aqui no PPT, os dragões. Opa. Command K. Vou colar aqui. Command V. Aplicar. Tá colado aqui para vocês, tá? Essa aqui. E a do Papai Noel. Opa, essa dos dragões. Vamos pôr aqui então. Uma carta para Papai Noel, mesma coisa, né? Outro longa que eu fiz. Então, essas foram outras pessoas que fizeram. O roteiro, ó, plano de filmagem tem um para plano, um para análise técnica. Eu colocarei isso aqui dentro de direção, produção, mas ok. Elenco, fotografia, arte, locações, produção, veículos, pós, festivais de distribuição e imprensa. Então, mesma coisa. Você entra aqui em direção do Papai Noel, vai ter assistente de direção, AD, assistente de direção, tá? A carta da minha filha que gerou o filme, continuidade, decupagem, elenco, mapas conceituais, referências. Então, você entrar aqui em decupagem, aí é eu que fiz, tá? Fotos de decupagem, storyboards e tal. No caso, fui eu que fiz esses desenhos aqui, né, de algumas cenas, mas eu não sou desenhista. É bom ter alguém que faça o storyboard. Então, só para vocês entenderem, então, tá? Essas pastas de produção, organização, tá, gente? Se não for para esse filme, vai ser para os próximos e tal, vai ter essas referências aí. Ok? Tudo bem aí? Bora. Funções. Vamos ver o que vocês entenderam, né? Aqui tá só um resumo, mas eu passo para a próxima. Aqui é um resuminho para vocês, tá? O que entra em cada um, né? Revisão, o que faz. Roteirista, produtor, cronograma, sem direção, etc. Né? As áreas são essas. As áreas são essas aqui, né? Então o roteiro não é exatamente uma área, porque ele vem antes, né? E ele é isolado. Mas eu tenho então produção, direção, finalização, imagem, arte, som e trilha. São 7 áreas, né? Produção é que organiza tudo. 7 com roteiro. Produção é que organiza tudo, né? Ou seja, que pensa como vai filmar, que administra o dinheiro, que monta a equipe, que chama as pessoas, que pede liberação para filmar na barra, que vai pedir autorização de alguém que aparece. Produção, né? Então tem várias funções. As equipes que mais tem gente é produção e arte, tá? Que é, dependendo da arte, mas geralmente é uma função bastante. Direção, então inclui diretor, assistente de direção, continuista, muitas vezes produtor de elenco, quando tem. Imagem é foto, né? Então fotografia, eletricista e tal, vai ter depois aqui, vocês vão ver. Fotografia, eletricista, então monta as equipes assim. Arte, equipe de arte, figurino, maquiagem, tudo isso entra na arte. Né? Maquiagem, cabelo, figurino, equipe de arte. Som e trilha, som direto e trilha é mais pós, né? Então eu tenho microfonista, é equipe pequena, o cara que opera o som, microfonista geralmente não é a mesma pessoa. Bom, finalização tem várias finalizações, né? Então vai ter o cara que edita, quem faz os créditos, quem faz a colorimetria, que é quando tu... Sabe quando vocês entram no Instagram e vão botar uma foto, tem várias opções de filtro para deixar preto e branca a foto, para deixar fria, quente e tal? Colorimetria é isso. Vamos pensar o seguinte, se alguém for filmar com o celular, tá? A imagem do celular é a imagem do celular. Todo mundo vê essa imagem, todo dia essa imagem de celular. Banaliza, o que eu tenho que ter? Eu tenho que usar filtros. Colorimetria, é o processo de finalização. Então eu vou lá no editor, eu posso editar no CapCut, por exemplo, muitos de vocês devem saber editar em CapCut, e tem para computador o CapCut, então pode facilitar. Vou botar cores, filtros para deixar com cara de filme. Posso botar um grão. Então tu vai lá no item que tem no CapCut que chama... como é que é o nome? É aquele que tu mexe na cor, na luz, altas, baixas, matiz e tal. Tem essa ferramenta. No final dela, eu tenho lá grão e vinhete. Vinhete é quando tu deixa umas sombrinhas ao redor. Vinheta também, tá? As nossas lembranças. Sombrinhas. Ok. Então no final desse item do CapCut, que eu me esqueci o nome... Alumetri? Não. É que tem uma ferramenta e dentro da ferramenta tem luz, brilho, contraste e tal, tá? Ajustes, tá? Lá no finalzinho dos ajustes do CapCut, eu tenho grão, que é bom para um filme ter um grãozinho, que nem antigamente tem um grão, e eu tenho vinhete, bota um grãozinho e tal. Então isso é finalização. Mas tem finalização de som também, que daí mistura aqui, né? Que é o cara que faz a edição, bota ambiente, edita os diálogos, bota a trilha, camadas de som, ruídos de sala. Tem um lance que chama montagem entre a imagem, né? No som, não. O que chama folha? Por exemplo, tá? Escutem meus passos quando eu caminho. Quase nada. Quase nada. Então é normal em filme a gente fazer som de passos, por exemplo.
Porque a pessoa tá caminhando na areia da praia, eu tô filmando de longe, eu faço um sonzinho de passo, se chama Foley, ou ruído de sala. Ou ruído de sala. Então tu vai na areia, bota uma areia aqui, uma caixa de areia aqui no estúdio, um lugar assim, não é bom fazer num banheiro, tá? Porque banheiro a parede é de azulejo e o som bate e volta. Aqui o som não tem reverb porque o teto é baixo e a madeira absorve. Se eu botar um lençol em cima de mim, o meu som faz assim e filtra ali. Se eu tenho um teto duro de concreto ou de azulejo, o som bate e volta. Então não é em banheiro que se grava som nem nada assim. Tu grava som, o melhor lugar, em cima da cama. Num quarto que tem um monte de elementos e ainda tem um colchão ali. Ali é um lugar bom para tem uns armários que absorvem o som. Tá? Então eu vou fazer o passo. Então eu vou fazer o passo da areia. Olhando pensando na filmagem e vou fazer o passo na areia para fazer uma caminhada. Claro, cuida com o volume do passo. Isso é muito legal de fazer. Foley chama, ou ruídos de sala. A gente vai ver aqui depois. Só um resuminho, tá, gente? E aí a gente mostra aqui para vocês as funções. Passou. Não passou. Aqui, ó. Tá, então aqui tá todas as funções que geralmente tem no filme, mais normal, tá? Em negrito tá as mais comuns, digamos assim, mas, né, então tem. Vocês querem perguntar de alguma função? Leiam aí. Tenho dúvida, o que faz tal coisa, professor? Porque se eu for falar tudo, a gente fica até o fim da manhã. Logger, então. Logger é o seguinte, vocês vão filmar com uma câmera que tem um cartão. Se for filmar com câmera, tem um cartãozinho. O logger é o cara que pega este cartão e baixa pro computador ou pro HD o material. Esse é o logger. Dá dinheirinho fazer isso. É bom, é uma função importante. Às vezes tem loggers que já dá uma cor, já botam um loot, que eles chamam, porque às vezes tu filma, porque o filme ele fica lavadão, né? Então às vezes o logger já dá de acordo com o que ele sabe o que é, ele bota. Mas ok, esqueçam isso. O importante é que ele vai pegar aquele cartão. Então geralmente quando eu filmo um longa, eu tenho vários cartões. Porque o cartão tem X gigas e que dá 16 minutos, tá? Resumindo lá, 256 gigas e dá 16 minutos da melhor qualidade da câmera. E o logger tem que baixar, só que leva tempo para baixar. Nós estamos filmando. Chegou no dia dos dragões, chegou a filmagem, cara, esse cara, tá acabando os cartões e eu tô baixando o segundo ainda, porque leva tanto tempo para baixar, né, e tal, então, daí, bom, então tá, né, folga aí, galerinha, 2 horas de não sei o que e tal, porque não tinha mais cartão para filmar, a gente filmou muita coisa no dia. Então, logger esse cara, então pode ter, pode não ter no filme. Outra função aí, dúvida? Continuista. Essa porque ela levantou a mão primeiro lá. Fica na fila. Não, eu queria saber, no caso, quem define os enquadramentos em cima do roteiro Diretor e diretor de foto. Tá. Essas duas pessoas. Porque o diretor de foto, ele é a pessoa que pensa na imagem. Mas o diretor não tem como não pensar. Ele seria muito irresponsável se ele não pensasse quando ele lê um roteiro e tal. Então, uma conversa em conjunto. Porque o diretor de foto é o cara que entende do movimento, do enquadramento, dos planos, sobe pra cá. São essas duas pessoas. Então, elas fazem uma decupagem, que a gente vai ver depois, um roteiro técnico. Mas elas também têm, às vezes, o auxílio do assistente de direção. Não sei se vocês têm todas essas funções, tá? Mas o assistente de direção é o cara que faz as planilhas, ou a cara que faz as planilhas, que organiza. Tem que ser alguém com toque. Assistente de direção, toque, tem que ter. Não me pega, o assistente de direção desorganizado, bagunçado, não dá certo. Tem que ser produção, produtor executivo, diretor de produção e assistente de direção, tem que ser alguém que seja organizado, que goste de organizar uma planilhazinha bem cheia de coisinha e coisa assim. Então não dá certo. Então essa pessoa ajuda, porque ela vai pegar as viagens do diretor e do diretor de foto e vai organizar no roteiro técnico. Eu, como diretor com toque, eu gosto de eu mesmo fazer isso aí. A primeira parte escrita, depois o assistente organiza. Continuidade. Continuista, no caso, né? O que é o continuista? O que é continuidade? Querem falar alguém? Alguém que fica meio que fiscalizando se tá tudo certo, se não tá... Mais ou menos. Quem fiscaliza mais isso aí é assistente de direção e diretor de produção. Está tudo certo. Dá a ordem na apresentação do projeto. Não. Continue. Vai. Trabalha muito junto com o roteiro, né? Pra se certificar de que depois, na hora da montagem, vai montar de fato. Ele vai seguir uma linha. Também tem a parte mais de detalhe, que na verdade o que chama atenção na internet é a pessoa levantou a mão direita ou a mão esquerda. Isso, erros de continuidade. Erros de continuidade, tá? Então a gente vê muito na internet erros de continuidade de filmes importantes, grandes. Então o que acontece? Ó, eu tô com a manga remangada. Então eu falei... Tá, corta a cena, ele sai com a manga remangada, aí depois ele volta e só foi aqui, tá, já tô voltando. E aí cortou para um outro plano e a manga tá embaixo. Tá de óculos, tá sem óculos. Então o continuista, ele é a pessoa que faz fotos a cada cena. Tem filmes aqui que não precisam de continuidade.
Pode ser que tenha alguns que precisem. Que é isso aí, esse pensamento, esse cuidado, para que o ator numa cena tá com o cabelo para um lado, na outra tá para o outro. Então terminou a cena, tu faz uma foto de como valeu. Do plano que valeu. Porque o que acontece? Digamos que eu fiz 3 vezes a cena, tá? Numa vez, vocês me filmaram, eu tava assim falando, na outra eu tava assim falando, e na outra eu tava assim falando. Aí filmaram as 3. E num plano mais geralzinho, um plano médio, corpo inteiro. Quando vai ter que ter um outro plano em que eu entro aqui na frente, vai ser um plano mais fechado? Se eu filmei 3 vezes e não sei qual que eu vou usar, eu vou ter que filmar eu entrando com assim, eu entrando assim e eu entrando assim, entenderam? Aí ralou, daí é uma loucura. Tá? O que é importante para quem é atriz / ator? Tem que ter noção de continuidade. Um ator não pode fazer uma cena do jeito, depois ele faz de novo. Porque o que acontece? Quando eu rodo, como é que eu vou rodar, tá? Atenção, silêncio no set. Isso aí eu vou dizer no set. Ok? Quem diz realmente é sem direção, tá? Atenção, silêncio no set. Todo mundo silêncio, gente. Não é isso aqui. Isso aqui não é silêncio. Se alguém fizer isso aqui, mesmo que tenha parou total na hora de rodar. Mas é na hora de rodar. Atenção, silêncio no set. Eu tinha uma atriz que ela ficava no celular até eu dizer ação. No Papai Noel, a Polly Marinho. Conhece a Polly? Ela é genial. A Polly ficava aqui, ó. Com a mãe dela. O curioso caso das pessoas que ficam em uma ligação com alguém o dia inteiro. Alguém faz isso? Eu acho muito curioso. Muita gente faz isso. Fica o dia inteiro em uma ligação com alguém. Falando com alguém o dia inteiro. Fica em silêncio. Daqui a pouco, olha só, vi uma coisa. Entendeu? Como se estivesse com uma pessoa do teu lado. Não, eu acho legal isso. Tem vários motivos. Eu acho curioso. A Polly ficava o dia inteiro em uma ligação com a mãe dela, com a madrinha ou com a filha. O dia inteiro, ó. Eu tô lá pra rodar todo mundo certo, já ensaiaram, passamos a cena e ela tá aqui. E eu tô lá preparando. Atenção, vai câmera! Foi câmera! Primeiro vai som, tá? É bem assim que funciona. Silêncio do set! E tá lá a Polly. Vai som! Aí o cara diz lá, foi som. Vai câmera! Foi câmera. E a Polly tá aqui. Aí vai o assistente de direção, ou continuista, na frente da câmera e diz, cena 1, plano 1, tomada 1, bate a claquete. Claquete, e sai. Por que se bate a claquete? Por que se bate? Para editar o som, porque o som está sendo feito no celular, separado, eu tenho que escutar, porque no som não estou vendo, eu tenho que escutar o plec e tenho que enxergar na filmagem o plec para sincronizar. Bateu a claquete, saiu, quando a claquete saía, a Polly largava o celular, botava no bolso, ela tinha umas calças, assim, botava no bolso, ação! E aí ela vivia. Corta! Aí quando o Inter jogou lá e fez, não sei, tá. Cara, era impressionante. E dava certo sempre, então eu nem me incomodava, ela era grande figura. Então, quando vocês forem filmar, vai ser, o ideal é ser, se vai ser profissional direitinho, silêncio no set, silêncio e tal. Bom, vocês vão filmar na praia, não tem silêncio na praia, vai entrar ruídos. Tá, não vão fazer ruído quando tá passando o cara vendendo puxa-puxa, né, não vai ter, né? Mas ok, o que vai ter na praia, se tiver diálogo, já está na fila. Vento. O vento bateu no microfone. Não ia dizer flueu, tem a Ana ali. F asterisco, tá? Porque vai ficar assim, ó. O vento batendo, tá? Se eu botar dentro da roupa o microfone, pode ser que não fique, porque tá filtrando, mas pode ser que fique igual. Porque os microfones tem, às vezes, um cachorrinho, umas coisinhas. Shotgun tem, chama cachorrinho, mas é o Winds. Tem um nomezinho, as coisas assim, pra tirar o vento. Ou dubla depois. O mar não tem problema, porque o mar ele é um som contínuo. O problema é um cara fazendo assim ali na frente, plém, 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 e depois cortou e não tem plém, plém, plém. O mar é um som que tá ali, até bom, bonito, tem o som do mar. Pode gravar o som do mar pra botar de fundo. Tu acha na internet som de mar aí pra baixar o som e tal. Então, eu vou filmar assim, vai silêncio do set. Vai som, foi som, se tem um som separado, bate uma palminha na frente, se não tem claquete, entendeu? Porque deve ter o som da palma e alusão. Vai câmera, foi câmera, e aí o diretor, aí o momento do diretor, ação, ou da diretora, ação, e corta a direção que diz também. Geralmente os assistentes. Mas pode dizer tudo, gente, não vão tanto no quadradinho da coisa. Pode ser o editor que vai dizer, não precisa dizer tudo isso também, se vocês estão se entendendo, só que é assim que funciona. Filmagem profissional tem essas falas. A ação do diretor vai depender da relação. Tem diretor que não diz ação, que só diz vai. Pra alguma cena, uma cena triste, uma cena não sei o que e tal. Uma cena que tu não quer chamar a atenção do redor, vai. Agora uma cena que tem que ter emoção e tudo, o diretor prepara, o ator fica lá preparando e dá um grito no ouvido do ator, ação! Quando termina, o que é uma coisa importante de dizer, essas vendo nas planilhas?
Vai dizer para um assistente de direção, para um continuista. Num longa teria o continuista, num curta talvez não tenha o continuista, mas tem que ter alguém que tem que estar escrevendo as coisas para saber o que foi feito, um assistente de direção. Vai dizer assim, valeu, não valeu, valeu mais ou menos, valeu incrivelmente Blaster Master of the Universe, sei lá o que vocês vão dizer, tá? E o cara vai anotar ali, valeu, valeu mais, valeu. Aí pode dizer assim, por exemplo, tá? Quando eu faço um filme que eu tenho que rodar, eu tô fazendo a cena dura 2 minutos, e no meio da cena, alguém errou uma fala, eu digo, vai, eu já falo aqui, vai, e eu não corto, porque eu sei que aquele momento errou, mas o anterior e o posterior eu posso usar, entenderam? Então nem sempre eu corto. Se é uma fala que é importante para o ator porque ele vai descaracterizar, tu vê que ele errou uma fala, ele errou o nome de alguém, aí tu corta, porque tu não pode estar com um ator que tá fora do personagem, ele se deu conta que ele errou. Então é isso, então geralmente tem um erro, alguma coisa, corta, não valeu, vamos de novo. Cena 1, plano 1, take 2, ou tomada 2, né? Vai lá. Ok, então cena 1, plano 1, eu tô vendo vocês, geral. Cena 1, plano 2, é a Giovana explicando sobre continuidade, close da Giovana, câmera ao nível. Não faça câmera de tio de pai de aniversário, né, de criança, filmando de cima, né, gente, só se for essa ideia, né? Câmera ao nível, bota a câmera na altura dela. Cena 1, plano 3, Cícero faz uma pergunta em plano médio, com referência do cabelo da Giovana. O plano é a mesma coisa que enquadramento ou não? Mas nesse caso não é. Nesse caso o plano é uma numeração que eu vou ter que ter dentro daquela cena. Então tem uma cena e dentro dessa cena tem plano 1, professor, plano 2, Giovana, plano 3, Cícero, plano 4, outros planos assim, entenderam? Mas eu também chamo, qual é o plano? É o 3/4 direita com travel e tal. Então serve para as duas coisas, né? Nesse caso. Entenderam? O que é o Foley? Isso aconteceu, esse ruído agora, corta. Corta. É a trilha. O ruído, cachorro latiu, corta. Tem um vizinho fazendo uma obra, ô vizinho, toma aí 20 pila e vai tomar um café lá pro cara lá e tal. Às vezes tem que ser. Sempre tem uma. Aqui, é casas. Mas, tipo, você tá em Porto Alegre num edifício, filmando um edifício, alguém vai estar fazendo uma obra em algum prédio ao redor, é um saco. E já fomos, sim, pedindo ao direito pros caras parar por meia hora uma obra pra gente poder filmar. Olha, não foi uma vez só na vida, não foi uma só. Pergunta, o que é Foley? Falei antes, Foley, mas tudo bem. É ruídos de sala. Foley é o passo, o vento, a porta que bate, que eu faço depois. Porque na filmagem não tem esse som e eu sinto falta. Eu posso fazer ele, mas eu posso pegar na internet também esses sons, tem vários. Sim. O YouTube mesmo. O YouTube tem, se você entrar na biblioteca de áudio do YouTube, todo mundo tem um canal no YouTube aqui, tá, gente? Tu entra lá no YouTube Studio, lá no tua carinha, YouTube, carinha, meu canal, no cantinho vai ter biblioteca de áudio. Tem milhares de músicas gratuitas e tem ruídos de porta bater, de tudo, tem lá. No YouTube. Tem bastante também. Eu vou mostrar pra vocês aqui isso aqui, porque é bom. Tem uma galeria bem grande. O que é isso? No site tem que saber. Não conheço. Tem uma galeria bem grande e é gratuito também. Era o que eu ia dizer, eu não me lembrava. Ele tem uma. Barulho do trenzinho pro desenho animado. Opa, droga. Eu vou mostrar pra vocês aqui no YouTube isso. Que eu acho que é importante pra vocês. YouTube. Esse é o meu canal. Se quiserem entrar, tem um monte de filme aí. Tem um Nerongutangos e tudo mais aberto. Ó, tá ruimzinho de enxergar, né, gente? Pera aí. Tá ali. Teve 100 mil visualizações em um mês em Nerongutangos. Eu não faço ideia por quê. Tá difícil de enxergar. Ó, gente, todo o canal do Câmera Causa, inclusive. Peraí. Esse é o meu ali que apareceu. Não tô entendendo nada. Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu voltar pra minha janela aqui que eu consigo ver. Mas é que é nítido. É que eu não tô achando nem o meu mouse agora mais aqui. Perdi o mouse. Olha lá, aqui. Só um pouquinho. Já volto aí. Já voltamos. Deixa eu trocar aqui. Bom, eu posso igual entrar no... Tá aqui. Ok.
Esqueçam isso. Tá. Quando eu entrar no meu canal no YouTube, gente, do ladinho... Tá, então eu vou entrar aqui. Aqui tá minha fotinho aqui, tá? Essa coisa branquinha é a foto da gente no YouTube. Quando eu clico aqui, vai aparecer várias coisinhas. E uma delas é YouTube Studio, tá? Aqui é pra voltar pro YouTube, aqui. Eu vou no YouTube Studio. Aqui do ladinho, ó, nesse monte de coisa aqui, tem um que eu... Não tô enxergando. Bom, tem uma barra aqui. O último deles é a biblioteca de áudio, tá aqui, ó. Aí quando eu entro em biblioteca de áudio, vai ter aqui músicas. Então eu tenho milhares de músicas que eu posso procurar por tema. Rock, rap, não vai ter sertanejo, nem funk, porque isso é internacional, tá? Mas vai ter rock, rap, blues. É, sério, não tem música brasileira, né? Punk, música de cinema. Então tem milhares. Então eu vou dar uma busca aqui e ele vai me mostrar por gênero aqui, ó. Aqui tipo de música. Então eu vou clicar aqui e vai aparecer, aplicar, e vai aparecer. Nem vi o que eu botei, tá? Eu vou clicar aqui, vou ouvir, e aqui eu faço download da música. De graça, tá? Para usar em filmes. Tá? De graça. Aqui são efeitos sonoros, que eu falei antes. Então eu vou clicar aqui e vai ter o tipo de efeito sonoro que eu não tô vendo aqui o que são. Mas aqui tem, por exemplo, deve ser o que é isso aqui, vamos ver. Ó, pessoas falando de uma escola, num negócio assim, entendeu? Vai ter aqui ruído de porta e tal, tá em inglês no geral, assim. Entenderam? Eu entrei na minha carinha, meu canal, YouTube Studio, do lado embaixo, biblioteca de áudio. Se vocês, para chegar mais fácil aqui, o que será que eu fechei? Será que eu fechei tudo que eu tinha aberto? Restaura. Eu não quero ouvir essa palavra. O que eu mais vi esse final de semana é Vai restaurar. Não, aqui, ó. Não, mas não é essa aqui. Não é. Não, elas estão abertas. Tinha aberto só uma. Não, eu tinha mandado pra lá, aqui. Peraí. Eu vou tirar aqui, eu vou tirar a tela aqui só um pouquinho. Ver se ela vem pra cá. Aqui, ó. Tá aqui no final, provavelmente tá aqui. Tá aqui a aula. É que ela tava em tela cheia. Você vê toda a tua vida. Tudo só guardadinho. Alguém sabe. Ok. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, agora sim. Ok. Voltamos. Joia. Ok, o que mais? Vocês acham importante entender aqui? Ó, vocês vão ter roteirista, vocês têm som. O som eu botei aqui só para não ter set, tá? Então eu botei junto com o roteiro, mas o som estaria depois aqui da arte. Equipes de som, microfone, produção. Elas não vão ter tudo isso, né, gente? Não. Produtor de set é o cara que arruma as coisas no set, que a contra-regra também faz isso. Então tem que montar, grampear, limpar, botar um saco de lixo, explicar onde é que as pessoas botam a mochila, preparar um lugar onde as pessoas vão comer. Produção de set, mas no fim vai ser todo mundo, vai juntar, né? Diretor e primeiro assistente de direção. É bom ter um assistente de direção, tá, gente, para fazer as planilhas. Isso eu acho que é bom pro filme de vocês. Fotografia, direção de foto, aí faz a câmera. Assistente de câmera, acho que não vai precisar, logo ele não vai precisar, vocês mesmos fazem. A arte, sim, daí precisa de alguém para produzir objetos, por exemplo. Tem que conseguir as coisas para filmar objetos e tal. Figurinista, maquiador, vai ser alguém, vai ter que fazer uma maquiagem, figurino, pensar, né? Os atores. A contra-regra ele faz a mesma coisa que faz o produtor de set, de certa forma, só que no filme mais profissional eu tenho, num curta não tem contra-regra. Num filme, numa série eu tenho, uma pessoa que vai... Então, por exemplo, num curta, o produtor de set faz tudo assim que tem no cenário, vai ajudar a montar. Num longa, o produtor de set, ele vai cuidar onde é que vai estar o lixo. Se o chão tá varrido, se as pessoas sabem onde é que elas têm que chegar, botar os lugares. E o contra-regra vai ajudar a equipe de arte a montar todo o cenário e a desmontar. Ninguém mais toca em nada, nenhum objeto do seu contra-regra e equipe de arte. A iluminação, quem é que cuida dele? Iluminação é o eletricista.
Mas vocês não têm um eletricista, na verdade. E não é o eletricista que vai lá em casa roubar as tomadas, tá, gente? Ele está de cinema. É o chefe de elétrica, ele tem eletricista. E o maquinista que trabalha com ele é o cara que empurra o traveling, carrega a câmera, monta equipamentos. Mas o diretor de fotografia, ele define como é que funciona. Isso. O diretor de foto, teoricamente, ele não precisa entender de luz. Ele precisa saber explicar para o cara. Então, se eu olhar para a Laura agora, todo mundo olha para a Laura lá. A Laura está iluminada? Não. Não, então ela está em... Qual é o termo que eu uso para a Laura? Laura em referente à luz. Contra a luz, tá? Em referente à luz. Ela está em plano médio, porque eu estou vendo ela de corpo inteiro, sentada, frontal, eu sou a câmera, frontal, leve plongé, eu estou vendo um pouco de cima, né? Em contra-luz. Bom, num filme profissional, eu não vou filmar exatamente com essa luz aí de fora, porque, a não ser que eu esteja vendo a janela, mas eles fazem estúdio, porque a luz muda. Tem sol, tem sombra, tem nublado, tem... O ideal para filmar, inclusive, é nublado, né? Porque daí não muda nunca. Agora você tem o sol com nuvem, aí eu filmo... Tu é o? Fábio. O Fábio falando com o sol e eu corto para Camila e tá nuvem. E os dois estão dialogando. Não funciona isso? Aí eu tenho um erro de continuidade, de luz. Sim. Tá? Então, eu vou descrever que ela está... Então, um diretor de foto, ele não precisa entender de tudo, mas ele tem que saber explicar que eu quero a Laura centralizada com contraluz da janela e tal, ou com uma luz vinda de lado no rosto. E o eletricista vai lá e vai fazer essa luz que ele pediu, que ele não pediu na hora. Isso já foi pensado lá na decupagem, no material, como é que vai ser feita a cena, e o cara vai chegar na hora para filmar e todo mundo tem que saber. O filme quase todo ele acontece na pré. Essa é uma informação muito relevante. É nessa fase que vocês estão que acontece tudo, que vocês preparam, que vocês ensaiam, que vocês decupam, que vocês pensam os enquadramentos, pensam a luz, a locação. Quando eu chegar para filmar, se eu me organizei aqui, nós vamos chegar lá e vai dar tudo certo. Nós vamos sentar, vamos filmar e vai dar bem. Se eu não me organizei aqui, vai chegar lá e vai ser um monte de gente dando pitaco, perde tempo pra caramba, porque é um monte de gente dando pitaco. Eu vou ser bem radical agora, no filme de verdade, não de você, mas no filme, ninguém vem falar comigo pra dar pitaco. Eu sou diretor, tá? Nesse filme. Ninguém vem dar pitaco. Como assim? Pitaco era lá na pré. Na filmagem tem. Mas alguém se deu conta que tem uma coisa estranha. Essa pessoa vai falar com quem daí? O assistente. Assistente de direção, exatamente. Então, por exemplo, lá um figurinista se deu conta que tem um problema no figurino e já tá lá pra filmar. Não é o diretor que vai chegar o assistente. Então o figurino tá assim, assado, o assistente vem, pode falar pro diretor ou vai direto lá resolver isso aí, o diretor deve ficar sabendo. O diretor numa filmagem tem que estar preocupado em dizer o que pros enquadramentos e ensaiar com os atores. Num filme profissional, tá, gente? É assim. O diretor do filme profissional não vai ficar respondendo a todas as perguntas que a equipe tem, as dúvidas que tem. E se a equipe... Não vai se preocupar com uma maquiagem, com o figurino? Não, mas ele vai aprovar. Sim, não, se preocupar em se tá O que vai acontecer? Mas o que vai acontecer? Se o diretor olhar e ver que a maquiagem está errada, ele vai reclamar. Com o assistente. Mas nem sempre a culpa é do maquiador. A culpa pode ser do diretor, que não disse lá na pré como é que ele queria. Então, na pré, as equipes fazem perguntas pro diretor. O figurino, a maquiagem, a roupa serve, o cabelo é assim, o assado, para chegar na hora a gente saber o que a gente vai fazer. É uma organização, gente. Isso aí é inconsciente. A gente vai pensar, vai ver o que precisa e vai entendendo. Claro que vai chegar na hora... Vocês são todos iguais aqui. Não tem uma hierarquia. O ideal é que não tem hierarquia, tá? Claro que o diretor e o produtor são os que mandam, ou no caso, os que definem, mas não tem hierarquia. Então eu, como diretor, eu escuto as pessoas realmente. Mas muito mais fora, porque no set eu tô focado, né? Mas, por exemplo, o que a gente fala muito? Não leve problemas pro diretor. Só solução. Um ator atrasou, deu um problema, o assistente de direção tá sabendo, tá um pavor lá atrás, o diretor tá bem tranquilo aqui, tomando chimarrãozinho, bem de boa, olhando a decupagem, e lá tá um pavor lá atrás. Pavor. Um pavor. Tá lá atrás uma coisa horrível. E o assistente sofrendo, suando. Aí conseguiram a solução. O assistente chega, fala diretor, e aí, cara? Eu falo, aí, AD. Não é assim, tá? A gente é mais brother, geralmente. É o seguinte, ó. A atriz, aquela, tal e tal, tá com dengue. Não pode vir.
Aí o diretor vai dizer, não! Né? Pode ser, né? Já tá assim, né? Tal. Mas nós já temos aqui uma atriz para substituir, porque a gente faz de costa, aí eu vou te propor, aí o assistente vem propor, vamos filmar de costa, planinho do over the shoulder, só o cabelo loiro, e vai fazer ali a da praia, tá? Porque a atriz ali na praia não pode fazer, então. Ele vem com a solução. Porque se chegar pro diretor que tá preocupado com o mundo, tem que acontecer ali, e dizer, ó, aconteceu tal coisa, o diretor vai dizer, vai baixar o nível de emotivo. A gente volta mais pra isso no final. Deixa eu... Vai. Eu não entendi muito bem o que é a decupagem. A gente não chegou lá ainda. O que mais? Mais alguma função aí? Tava vendo aqui, montador, colorista, aquilo que a gente falou, né? Que vai pensar a imagem, pode ser o montador do filme de curta, às vezes é a mesma pessoa. O colorista vai com o diretor de foto junto, né? E sentam junto pra fazer. Essas coisas, de gravação do filme. É bom ter, né, gente? Um crédito bacana, um design, fazer um cartazinho. Então tem que ter alguém pra fazer isso. Faz a edição do vídeo? Edição é o montador. Quem edita é o montador. Ou editor, tá? Nos termos. É que cinema a gente gosta da palavra montador, é mais bonito do que editor. Editor é vídeo, é comercial, é não sei o que, mas dá pra usar, tá? Não tem problema. Cenotécnica é a equipe que monta cenário. Então tu tem lá um cenógrafo, que é quem desenha o cenário, um cenotécnico, que é quem recorta, digamos, o cenário, e o contra-rega, que é quem bate o martelo para fazer a montagem. Tudo junto. Não é o caso de vocês, as coisas se misturam. A finalização ali, então, é de som e imagem. Naquela ideia de finalização é todo mundo, a finalização, tá tudo isso aí, mas já tem som lá. Diretor, boa pergunta, tá? A questão de montagem. Eu, Gustavo, eu acho legal que o montador tenha uma certa autonomia. Então, geralmente, a primeira edição, o primeiro corte do filme, tá? Esse termo se usa primeiro corte, a primeira edição da montagem, o montador faz sozinho. Ele pega o roteiro e faz como tá ali. Tá no roteiro. Aí eu vou lá e vou assistir e vamos ver. Não deu certo isso. Isso aqui tá muito longo. Começa a falar. Aí vamos pro segundo corte. No segundo corte, o montador começa a ter mais autonomia. Começa a ter sua subjetividade. Então ele começa a propor, e se essa cena, como eu falei pro pessoal, se no final a campainha tocar depois que ela acordou, o montador podia sugerir uma sugestão. Tu vê que é uma coisa que tá no roteiro, que pode estar na filmagem e pode estar na montagem. A montagem tá mudando o roteiro. Aí o montador olha o roteiro e diz, toca a campainha, a pessoa acorda. O montador vai te dizer, tá, mas e se a campainha tocar depois? Ok, porque na hora não tocou campainha. Nem teve buzina na hora. Porque esse som aí eu vou botar na pós. Né? Não precisa alguém lá fora buzinar. Entendeu? A não ser que tenha uma coisa que realmente faça parte. Eu fiz um filme que tinha explosões e eu botei caixas de som para ter explosão. O filme não tinha som daí, era na pós, mas era pro ator sentir as explosões, sabe? Então, aí o montador diz, se a campainha tocar depois, boa ideia, entendeu? Então o montador vai ter essa subjetividade de um segundo corte, aí o diretor volta, assiste as sugestões e vamos no debate, mas não é o tempo todo. O diretor do lado do montador o tempo inteiro é pra encher o saco do montador. Ele tem que ter um tempo para montar e propor coisas, mas a decisão final é do diretor. A decisão final é de quem dirige. No Brasil, em Hollywood, é do produtor, o produtor que diz. Posso fazer uma comparação? Claro. Na parte musical. Seria como o mixador, digamos assim. Na parte musical? O cara que vai mixar. Isso, porque o cara que mixa vai pensar nas panorâmicas, entendeu? O som começa aqui. Eu pego, sempre que eu quero testar o som lá em casa, tá bom? Eu boto o Comes a Time, o disco do Neil Young. Porque o disco do Neil Young, cada som tá numa caixa, é impressionante. Aí vê se minhas caixas tão boas. Então eu boto... eu tenho 7.2, mas o meu 7.2 ele é 6.0. Eu não sei te dizer, cara. Mas eu boto, eu no fone, tu vê todo som assim, porque tem vários instrumentos entrando e entra assim, tu vê que entra assim, e aí tu vê se tá bem equilibrado. Eu tenho vinil, daí eu boto no vinil. Que delícia. Aí eu vou testar. Só pra entender, então o mixador vai propor isso. Quem sabe a gente vai botar esse ruído de mar só pro lado direito. Entendeu? Então tem isso aí. A ideia é criatividade. O editor de som acaba fazendo isso também, mas o mixador ele bota mesmo, ele pode indicar. O que mais aqui? Ok? Se a gente vai adiante, vamos lá. Planos de enquadramento. Agora sim, eu vou fazer. Agora vai ter. Vai ter quiz. Quem ganhar vai ganhar uma barra de chocolate.
Eu trouxe uma barra de chocolate, 60, porque a gente tem que cuidar com os triglicerídeos, né? E tal, glicose e tal, então não é uma barra normal. Deixa eu ver o que dá. Aqui está. Uma barra lacta. Para quem acertar mais filmes. Para quem acertar mais filmes, vai ganhar um chocolate lacta. Eu sempre faço isso aqui. Então eu vou mostrar aqui planos de enquadramento. Vai ter a brincadeira de adivinhar qual é o filme, mas depois eu explico as coisas, tá? Plano de enquadramento, movimentos e altura de câmera. Isso vai ser muito importante, por isso que eu digo que eu não sei onde é que a gente vai detalhar. 11h40. Esses mentiras de tarde. Vamos lá, para entender a questão de tudo isso aí. Bah, isso aqui vai longe. A gente tem que ter 2 horas de intervalo, gente? Não dá para almoçar em 1 hora? Dá. Se organiza, Dá pra ficar os alunos que decidem. É 2 horas é muito, gente. Eu também. Vamos ali, onde é que a gente vai almoçar? Tem lugar para almoçar aqui perto? É perto? É, 3 quadras. Ah, gente, vamos seguir um pouquinho mais, depois a gente deixa... Olha a cara da Ana. Mas eu tô com fome, tio. Os alunos normalmente não vão pra lá, então eles decidem. Tá, mas não, vamos passar um pouco, vamos lá. Vamos dar, atenção, primeiro filme. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver plano de enquadramento. Porque são 3 coisas ou 4 que montam o enquadramento. São 4, na real, porque tem altura, ângulo, movimento e plano, tá? O plano de enquadramento é o que a Bruna colocou. Close, plano médio, esse é o plano. Mas além dele tem movimento, altura e ângulo, tá? Movimento, altura, nível, lembra? E ângulo, 3/4 direita frontal. Então eu vou mostrar para vocês os planos de enquadramento do maior ao menor. Vocês vão ver que é muito simples, tá? Que filme é esse? King Kong aqui na frente foi primeiro, tá? Então tá, King Kong está lá em Nova York, né? E a gente tem um grande plano geral. O grande plano geral é o máximo que eu posso ter. Então digamos que eu vou fazer um filme que se passa em Tramandaí e o meu filme começa com uma imagem da Terra. Grande plano geral. Vai aproximando. Brasil, grande plano geral. Rio Grande do Sul, grande plano geral. Tramandaí, grande plano geral. Colarte, aí não tem grande plano geral. Entendeu? Porque o Colarte é um lugar dentro de tantos. Mas de Tramandaí eu ainda tenho. Tá? Tudo é grande plano geral. Então, se... Tô anotando aqui, foi o Fábio que falou o filme? Pra ver quem ganhou o chocolate? O Fábio. Se eu tenho um grande... Na hora de colocar, a gente coloca só GPG? Assim, tá? Boa pergunta. A questão é a seguinte. Quem tem que entender esses nomes é diretor e editor de foto. Eu não posso exigir que um eletricista, que os outros caras saibam tudo isso aqui. A galera sabe, profissionalmente. Mas não vou exigir. Então, quando eu for fazer a decupagem, que a gente vai ver depois do almoço, provavelmente, eu vou dizer lá, GPG, 3/4 esquerda, com traveling e tal. Mas quando eu chegar pra galera, eu vou dizer assim, ó, galera, é o seguinte, ó. Então vai ser um plano daqui de cima, que vai se aproximar, vai pegar de esquerda, vai se aproximar, a câmera vai até o close, vai baixando e tal. Não vou dizer GPG 3/4, não, PG 3/4 esquerda, em plongé, até com tilt down e traveling in, até close, plongé. Mas eu sei o que é isso, vocês talvez confundiram. Mas agora, se eu fizer assim, todo mundo entendeu o que é. Então, claro, na hora que eu for decupar o diretor, é bom saber isso, para pensar exatamente. Como vocês vão ver, é simples. A gente vai ver 9, sendo que são 3, que são os de apresentação de espaço, os de apresentação de personagem e os de emoção. São 3 ideias, são 3. O detalhe ele entra depois, ele é um isolado. Então eu tenho grande plano geral. Eu estou vendo a pessoa sofrendo, que vai morrer aqui? Não. Não é de pessoa isso. Eu sei quem ele é, eu até posso saber que era o Barão Vermelho, sei lá eu quem, mas eu sei que é ele, eu tô vendo, tal, King Kong eu tô vendo porque ele realmente é grande. Então o grande plano geral é isso. Então, por exemplo, eu posso ter o grande plano geral só de Tramandaí, tá? Vou pensar no estádio do Inter lá, coisa linda, né? Então eu tenho lá o Beira-Rio, aquela obra de arte, né? E aí eu tenho um grande plano geral do Beira-Rio. Mas depois eu quero mostrar só a popular do Inter. Eu tenho um grande plano geral da popular do Inter? Por que não? Alguém consegue me explicar, só para a gente tentar resumir uma frase? Detalhe do plano geral. Porque ele é um detalhe do plano geral, porque ele é um objeto. A popular do Inter é um objeto. Mesmo que tenha lá dentro, eu não estou detectando quem são as pessoas, tem 10 mil pessoas, ela em si é um objeto só. A definição do espaço como um todo. Então, o que vem depois do grande plano geral? Eu estou diminuindo.
Não. Plano geral. O plano geral. Veio o plano geral, tá? Vamos lá, qual é o filme? Oi? Cadê? Não, calma. Cícero acertou. Psicose. Beleza. Plano geral, então, o que é? A Casa da Colarte. É um plano geral. Né? O mar é um grande plano geral. Né? Eu tenho do mar. Mas ali onde é que vocês vão filmar? Na Barra. A Barra tem um plano geral da Barra, que é um espaço dentro do mar, que entra o mar, entra o rio, os golfinhos, não sei o que lá. Plano geral do espaço. Mas eu preciso ter um plano geral sempre? Não, mas às vezes eu posso ter, série tem muito, né? Mostra externa, quem viu Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, cada vez que entra pra dentro da delegacia, mostra a delegacia, né? Tá? Então é isso. Então aqui tem a casa do Norman Bates e tal. Eu sei quem tá na janela? Tá, eu sei quem tá na janela. Sim. E não é a mãe do Norman Bates, é o próprio Norman, depois eu vou descobrir, spoiler. Mas eu sei quem tá, eu tô vendo o rosto, emoção, nada. Porque é plano para apresentar lugares. Ele está me apresentando essa casa, é um plano que todo mundo reconhece. Plano geral. Tem outros nomes em inglês também, né? Very long shot ou very wide shot e tal. O objeto inteiro. Então eu tive 2 planos de apresentação de espaços. O geral e o grande plano geral e o geral. Me apresentou a cidade, Nova York, o Empire State, a casa do Norman Bates, espaços. Agora eu vou passar para planos de apresentação de personagem, tá? Então vamos lá. Que filme é este? Ou que série? Também tem série. Esse é série agora. Last of Us? Quem falou? A Bruna. Last of Us. Tá? Quem viu The Last of Us? Não, tem 6, 7 que viram, tá? Ok. O que nós estamos vendo aqui? Calma, não responde o plano. Não responde o plano. Isso aqui é a série The Last of Us? Não. É o game. Porque os games, gente, eles têm decupagem de cinema, eles têm roteiro, dá muita grana roteirizar game. A indústria do game é tão grande quanto a indústria de cinema. Ou maior. E uma curiosidade é que eles são, a atriz e o ator são bem parecidos com... Claro, tá aqui, ó. Olha, não parece o Pedro Pascal aqui. É? Então notem, vamos desligar a luz aqui para poder enxergar direitinho. Notem que tem uma decupagem dessa cena para o plano médio, que eu falei antes, que no cinema a gente vê muito isso como plano de corpo inteiro. Então todos eles estão aqui. E o game é decupado também, como um filme. Então tu joga games que parece que tu está vendo um filme, né? Olha só, o que nós temos aqui então? Tá frontal a ela, tá 1/3 esquerda dele, porque ele tá para cá, então eu tô por esse lado entrando. A câmera tá baixa, ao nível ou alta? Baixa, né? Ela tá de baixo, isso se chama contra-plongé. Calma, a gente vai chegar lá. Plongé é mergulho, contra-plongé veio de baixo. Plongé, como eu tô vendo vocês, né, que é uma posição meio hierárquica, inclusive, não é tão legal, mas como eu tô vendo vocês é em plongé. Então tá uma câmera de baixo, tem alguém querendo me dar um golpe aqui. Espero que seja. Pá. Descobri que foram entregar um negócio lá em casa e eu não tava. Me ligaram depois, mas ok, não é hoje, sábado. Ok, tá uma câmera baixa. Então, plano médio, corpo inteiro, nesse caso tá uma... Então, eu vou acrescentar depois aos planos outras informações. Vamos pro próximo, então. Agora, nota que a gente tá diminuindo, tô apresentando o personagem. Não é um plano de emoção, mesmo que eu tô vendo que ele tá sofrendo aqui, né? Mas não é um plano de emoção, exatamente, tá? É um plano de apresentação de personagem, assim como esse próximo aqui agora. Que série é essa? 2 falaram ao mesmo tempo, a Giovanna e o Jorge e Giovanna. Ih, tá todo mundo com um, gente. Quero ver. Bom, você divide o chocolate. Sex Education, a série que eu gostaria de ter visto na minha adolescência. Mas eu sou adulto, gostei muito de ver, aliás, mas, né? Porque eu teria visto que série legal, que personagens legais. Plano americano, nota que a gente tá cada vez diminuindo mais. Estamos no joelho. Né? Plano americano, ou mid-shot, né? Aqui, por isso a questão do plano médio, as pessoas pensam nisso, mid-shot, ou knee-shot. Porque nos Estados Unidos eles falam muito a questão do corpo, da parte do corpo. Então, knee-shot, close, né? Então, joelho. Isso aí disseram que é porque as pessoas do faroeste usavam um revólver, tinha que mostrar, mas é um plano americano, a gente chama por um nome mais antigo mesmo, porque foi um americano que inventou, né, esses planos que vão diminuindo
lá no início do cinema, chamado D.W. Griffith. Ele que começou a decupar os planos, e todo mundo filmava só em plano geral. Aí eu digo, por que isso? Vamos aproximar essa câmera das pessoas. Então o plano do americano era o plano que se aproximava. Né? Mas ok, knee shot. Então, joelhinho, né? Tá aqui o pessoal numa cena, a partir do joelho. Planos de apresentação de personagem também, de conversas, de coisa assim, entenderam? Eu não vou ter exatamente uma pessoa se beijando apaixonadamente em love num plano assim. Eu vou ter bem mais próximo, entenderam? Ou alguém brigando, muito brigando. Não vou ter assim. Próximo, esse é meu preferido. Fábrica de chocolate. Aqui, a fantástica fábrica de chocolates. Teu nome? A Liliane e Eliane. A Fantástica Fábrica de Chocolates. É o primeiro, né? 1972. Vai o Stuart, melhor. Porque a do Tim Burton, por mais que eu adore o Tim Burton, não é bom. Ele não leu o livro. Esse filme é igual ao livro. Ele não leu o livro. Ele inventou dentista, pai do guri. Pá. Teve um que é ruim. Nossa, que filmezinho ruim. Putz, merda. Meio primeiro plano. Eu tô subindo, eu tô à cintura agora. Ó. Meio primeiro plano. O meio primeiro plano, ele vai daqui até baixo do peito, né? Então não é só assim. Não é exatamente, tá, gente? Eu tenho um corpo inteiro para mostrar, geralmente. Não é plano de emoção, também é plano de diálogo. Plano de conversa entre duas pessoas, geralmente eu faço isso, aproximar, para depois chegar na emoção. Vamos chegar na two shots. Inclusive, né, porque duas pessoas, né, e tal. Geralmente para conversa, esse meio primeiro plano, o cotovelo tá em quadro e tal. Vamos chegar agora nos planos que começam a falar de pessoas, a personalizar os planos. Eu sei que é o Willy Wonka. Eu posso botar ele chorando aqui. Ele não vai chorar, ele vai rir, na verdade. Né? Sarcasticamente. Mas não é um plano de emoção. Então nós tivemos até agora planos de apresentação de espaço, planos de apresentação de personagem / diálogos. Não que eu não possa ter diálogos em outros, etc. Vamos para, então, um plano que começa a aprofundar nos personagens. Meio primeiro plano. Então, se esse era o meio primeiro plano, o próximo é o primeiro plano. Star Wars. Qual Star Wars? O primeiro. Não, quero o nome. Império Contra-Ataca? Não, o Retorno de Jedi, tá? Episódio 6. Retorno de Jedi, Luke, I'm your father. Luke mata o cara e tira a máscara e te vê e fica com pena do Darth Vader. A gente fica com pena. Eu lembro de ver, eu fiquei com pena do pai dele. Era o pai dele, cara. Ele matou o pai e tal. Saca? Primeiro plano, o que é o primeiro plano? Acima do peito. Né? Não é mais em cima, é acima do peito. Então eu tenho aqui o Darth Vader, tá um pouquinho escurinho, mas é o Darth Vader, o Luke vai tirar a máscara, vai fazer... vai ser a máscara do Darth Vader. Vamos ver. Os dois estão em primeiro plano, né? Acima do peito. Os dois estão acima do peito. O Luke tá em... Lembra como é que chama isso aqui que eu tô vendo? Over the shoulder. Tô pelo ombro dele, 3/4 esquerda, tô rodando daqui, né? Tô filmando aqui, 3/4 esquerda, Darth Vader frontal, 3/4 esquerda, Luke lateral, 3/4 costa, 3/4 costa, não precisa dizer tanto assim, né? Se abaixa e retira a máscara do pai. Medium close-up. Então depois do primeiro plano vem o quê? Plano. O close-up. Tá todo mundo com um ponto aqui, gente. Precisou dividir o chocolate. Você tá com 2. Atenção, esse aqui é uma das maiores filmes da história, o próximo, tá? Close-up. É o Taxi Driver. Tá, foi lá na ponta, lá, quem falou? Patou. Taxi Driver, Travis Bickle. O que acontece, tá? O Travis Bickle, ele tá lá viajando, ele quer trabalhar, ele quer fazer não sei o quê, ele quer ir lá na campanha política, os caras não deixam, mandam ele embora, ele dirige o táxi, daqui a pouco ele, e tá tudo bem. Daqui a pouco ele fica doidão. Ele raspa o cabelo dele que nem punk, antes do movimento punk, esse boicano, inclusive, né? Quando o movimento punk é 77, esse filme eu acho que é bem por ali, eu acho, né? Ele raspa o cabelo assim, ele fica doidão, psicopata, tá vendo que ele tá com sangue respingado já que o pescoço tá com sangue, ó, tomou-lhe uma facada, ó, é um tiro. Tá doidão. Eu não vou fazer ele doidão em plano geral. Eu tenho que entrar nessa personalidade maluca. Só que eu também não vou fazer o filme inteiro do Travis Bickle em close. Porque eu tiro o momento de emoção, que é esse. Que é aqui o close. Então entenderam a questão da emoção? Então, ó, vamos pensar, olha o que nós vimos aqui, ó. Vamos voltar lá, então, ó.
Olha, todo o plano de enquadramento do cinema vocês viram agora. Rapidinho, tem mais um que o plano detalhe. 2 planos para espaços, chegar onde eu quero chegar. 3 planos para diálogos e eu ver personagens e tal, entender? Não é só, não, porque a apresentação, assim, eu já apresentei em outros planos, mas tá ali, né? E aí, 2 planos. Não, tem mais um ainda de emoção, agora que eu me lembrei. Eu tô pulando um. Planos de emoção. Primeiro plano, porque vai tirar a máscara do pai, vai matar alguém, o casal vai se beijar. Entenderam? Vou pra isso. Eu não tô lá numa novela, o casal tá lá brigando, em plano médio, corpo inteiro, a cinturinha brigando, e daqui a pouco eles resolvem fazer as pazes e se beijar. Não vou fazer eles se beijar aqui, eu vou aproximar a câmera. Tá? Então, emoção, ó. Vai revelar que é o pai, tá doidão, psicopata. E agora, mais um filme tá empatado? Mais um filme tem que entender, tem que me dizer o número do filme. Grilo, 2. Não? É 1. 3-2 lá pro Jorge. Kill Bill, tá? Olhem que doido então no Kill Bill. Ah, uma turma já matou 453 japoneses. Alguém é japonês aqui, gente? Sim. Você é japonês? É? Não? Ah, tá. Esse é japonês? 453 japoneses ela já matou. E a Lucy Liu... É Lucy Liu, né? Sim. Lucy Liu, chega lá em cima assim com a espada assim, ó. Em cima da escada. Ela olha pra baixo. Detalhe do olho dela. De um olho oriental. Detalhe de um olho ocidental. A raiva, se encontraram finalmente as duas, sabe? A cara do Tarantino isso. Emoção, a pessoa chorando, a pessoa não sei o quê, a pessoa com saudade na mesa aqui, né? Não, a mesa, o cheiro da mesa, sentado lá, aí vai nos olhos dela, todos têm olhos, todos os filmes têm olhos, aliás. Então tem muita coisa nesse olhar. O olhar que lembra do passado, o olhar que lembra da família, né? O olhar que lembra do marido que morreu, Que entra em pânico. entra em pânico. Então, vimos esses 3 para isso, para emoção. Eu não vou fazer um plano de olhar para as pessoas, e aí, tudo bem, tudo, sempre aqui, mas não vou fazer isso. Só se tem raiva, tem outra história e tal. E para terminar, então, pro Jorge ganhar o chocolate dele, Jorge, é o seguinte, se não for o Cícero, tu ganha o chocolate, atenção. Cícero, atenção. Não brigue. Ah, isso aí é o Cidadão Kane. Aí, Cidadão Kane, 2 também. Então o Jorge vai te dar um pedaço de chocolate e um pra ti também, já ficaram com 2. Hã? Você tá com 3? Não, o Fábio tá com 2. O Fábio tá com 2. O Jorge vai dar um pedaço pro Cícero e um pedaço pro Fábio que ganharam. Aê! Vem aqui na frente, faz foto. Entregar o prêmio. Obrigado. E a foto? É, tamo bem. Pronto, foto, veja. Olha a foto. Faz a foto. Segura o prêmio, o troféu. Manda lá. Ficou muito boa a foto, gente. Tá? O plano detalhe ele é separado, né, gente? Porque o plano detalhe ele não tem uma regra, tá? O plano detalhe às vezes pode ser o plano detalhe do meu pé, por exemplo. Geralmente da boca, o olho é super close, o big close, tá? Boca e olho. Mas do outro objeto... Isso, aí tu tem várias coisas, tá? Então tu vai ter os vidrinhos de cheiro, é plano detalhe. Um carro é o plano detalhe do carro. Organização do talher. Só que daí, então, o que eu tenho? Eu tenho que somar ao dizer plano detalhe como é que vai ser. Vai ser um plano detalhe ao nível... Era o quê mesmo? Big close-up. Super close-up. Extreme close-up, tá vendo? Extreme A close-up. diferença é que um é um objeto ou outro. Geralmente eu uso close-up para olho e boca. Eu não uso close-up para orelha. É plano detalhe da orelha, por exemplo. Close-up da boca eu uso assim. Às vezes a pessoa fala plano detalhe do olho. Às vezes a pessoa fala close do objeto, porque é o rosto do objeto. Então, não se preocupem tanto com isso assim, né? Tem aqui. Então eu posso dar um plano detalhe dessa garrafa. Eu posso filmar ela de frente, posso filmar ela de baixo, de cima, de lado. Vou ter que dizer como é que esse detalhe desse objeto aparece. Né? Então, geralmente, em mesa eu estou em plongé. Nós vamos chegar nisso aí. Que é Vai. bem amadorística. Assim. Não, estamos Assim, tranquilos. que eu ainda tenho um pouco de dúvida. No cinema, se usa com aproximação por zoom ou só aproximação com a câmera? O que acontece? Se usava aproximação por zoom, uma coisa é muito anos 80. Se usou assim. Mas geralmente no cinema tu usa essa aproximação aqui, ó. A câmera aproxima, sem zoom. Como é que chama isso? Traveling.
Traveling. O traveling é o nome daquele trilho com um carrinho que tu bota a câmera em cima e empurra. Mas o traveling também é o nome do movimento. Vai ter depois isso aqui, mas ok. É o nome do movimento. Então quando eu vou aproximar, pode ser câmera na mão, pode ser traveling, câmera na mão. Sim. Aproximando até o rosto. Pode ser na cadeirinha com rodinha. Na cadeirinha com rodinha, numa bicicleta, num skate, num carro. Quando se usa o zoom fica artificial, né? Porque o zoom, ele dá uma sensação de artificialidade. Ele fecha muito fundo, coisa assim. Mas às vezes tu usa zoom. O que o zoom é legal? Tô aqui, faço assim, ó, o chicote. Isso é legal. Eu faço um movimento que vira e fecha. Sei lá eu. Então tem isso. Agora um zoom só pra aproximar os personagens. É estranho, mas muita gente usa. É que banalizou muito ali nos anos 90 por causa das câmeras VHS. Aquilo banalizou o zoom, porque é zoom o tempo inteiro. Então as pessoas pararam de usar zoom no cinema, muito por isso. Não que elas usassem... Ó, o golpista aqui. Mas diminui a qualidade. Não, é que ele é estranho. Ele não dá uma sensação de aproximar. Hoje tu faz na pós, no CapCut tu marca o início e o fim do plano e tu pode fazer uma aproximação de pós, assim, um movimentinho. Isso que eu ia te perguntar também, né? Fazendo a edição, né? Pode. Mas nem sempre fica bom porque ele é muito estático. E o movimento, ele sempre tem uma naturalidade. Também não vai Mas eu uso bastante o zoom de pós para algumas coisinhas, tá? Beleza. Plano detalhe. Vamos lá. Segura a fome aí, Ana, hein? Segura essa fome. Ixi, o vídeo tá disponível, né? Movimento. Vocês querem almoçar? Vocês querem almoçar agora e voltar um pouco antes? Eu acho que sim. 1h30. A gente vai voltar daqui. Até porque eu vou ter que ver onde é que tá esse vídeo aqui, que eu vi que ele deu disponível. Ok, então, intervalo, deu certinho. 1h30, voltamos. Vamos nela.